Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Aleluia. E vamos agradecer ao Senhor por mais um dia que nós temos a oportunidade de estudar, de refletir sobre a palavra de Deus e orar profetizando todos os dias, sem cessar, que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. Ou seja, toda a nossa família será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Amém? E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que além de ajudar, que tem por objetivo ajudar você em oração, te ajudar a orar por você e pela sua família, e ainda despertar em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 11 ao 16 do capítulo 30, então se inscreva nessa grande corrente de oração, tá bom? Se inscrevendo nesse canal, nos dê o seu like e ative o sininho, tá? Para que essa mensagem seja espalhada para mais pessoas em nome do Senhor Jesus e possa abençoar mais vidas em nome do Senhor Jesus. E deixa aí para mim, que é o mais importante de tudo, o seu pedido de oração. Eu tenho testemunho também. Ontem eu tive um testemunho maravilhoso de uma irmã querida. As filhas dela estão lá nos Estados Unidos e estávamos orando pelo casamento dessas filhas. E ela me disse que as filhas dela já estão casadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então o Senhor é maravilhoso, a obra é dele, é ele que faz todas as coisas e todo louvor, toda honra seja dado ao nome do Senhor. Amém? Meninas, esse estudo de hoje está incrível, porque hoje nós vamos falar sobre inveja, um pouco sobre inveja, não é a reflexão do dia, mas vamos falar sobre inveja, um pouco sobre mal olhado, como que os sábios pensam a respeito disso. Então veja que aqui do versículo 11 ao 16 é instituído por Deus um imposto que ficaria para a manutenção do tabernáculo. E veja que cada vez que o povo fosse contado, cada israelita deveria pagar uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe acontecesse nenhum desastre enquanto a contagem estava sendo feita. Era uma quantia estabelecida em prata, pesada de acordo com a tabela que eles tinham. Essa taxa era cobrada de cada homem de 20 anos para cima. O rico não pagava menos e nem o pobre pagava mais. O rico não pagava mais e nem o pobre pagava menos. Isso estava o quê? Simbolizando que a vida do homem para Deus ela tem o mesmo valor, independente dele ser rico ou dele ser pobre. Entendeu? Mas entenda que quando o versículo 12 diz que haveria para eles uma mortandade ao contá-los, Deus ordenou não contar as pessoas por si próprias, por causa do mal olhado, e que não houvesse mortandade neles. Os israelitas foram atacados de peste e morreram 70.000, lá em 2 Samuel 24:15, porque o rei Saul os contou como se eles fossem também cordeirinhos, lá em 1 Samuel 15:4. E depois Davi também os contou um por um. Isso não podia ser feito. Aí você vai me perguntando, mas se não podia contar um por um, como é que eles contavam? Aí eu vou te explicar, tá bom? Mas veja que cada valor que o homem pagava, inclusive o sacerdote também pagava esse valor, servia para a reparação do templo. Naquele caso ali, para a reparação do tabernáculo e para os sacrifícios, tá? Para o perdão do povo. Eles compravam os bois e tudo, os bois que eles não tinham, os bois que eles precisavam, certinho, que fosse daquela forma para fazer o sacrifício. E o prazo de pagamento era do dia 1º ao 15 do mês de Adar. E este costume diz que continua até o tempo de hoje. Eles pagam um montante ali que fica para o estudo dos judeus, né? E para que eles estão estudando a Torá e para o Estado de Israel. E qual era o valor? O valor era a metade de um shekel.
E por que a metade? Para mostrar que um judeu só é inteiro quando ele está unido ao seu Deus e ao seu povo. E segundo a visão judaica, o ser humano só pode se sentir inteiro se ele trabalha para o bem do coletivo. Se tudo que ele deseja é para o bem do coletivo, ou seja, para o bem das pessoas que estão ali, para o bem da sua comunidade, para o bem do seu país, ele com certeza é uma pessoa inteira. Mas se ele é uma pessoa egoísta, que trabalha só para o seu próprio bem, ele nunca vai se sentir uma pessoa inteira. Então, não são todos os casos, mas a maioria dos motivos, das razões da depressão está na raiz, tem a sua raiz no egoísmo. Entendeu? A maioria dos casos de depressão, a raiz dela está no egoísmo. Não estou dizendo todos, tá, minha irmã? Não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas a maioria, pelos estudos da Torá, a gente pode dizer isso, está no egoísmo. Geralmente pessoas que fazem trabalhos humanitários, pessoas que fazem trabalhos na sua comunidade, pessoas que são altruístas, pessoas que ajudam os outros, né? Tá sempre vivendo em prol do outro, de ajudar. Elas não têm tempo para se deprimir, porque elas se sentem as pessoas mais bem realizadas. Quando fazemos um bem para o outro, nós é que recebemos a satisfação, nós é que recebemos. Eu falo aqui que o meu galardão é ver o testemunho das pessoas. Eu fico tão feliz, mas tão feliz, com uma felicidade que não cabe em mim, me incomoda até para dormir, porque eu quero passar a noite toda em louvor, agradecendo ao Senhor por aquele testemunho. Então não tem espaço para depressão, para angústia, para medos, porque é como se você tivesse notícias o tempo todo do quanto o nosso Deus é vivo, do quanto o nosso Deus está presente. Mas quando a pessoa fica só centralizada nela, e de repente ela não vê nada acontecer, é onde que ela se angustia, e daí vem a depressão. Não estou dizendo que são todos os casos, porque tem casos de depressão que é causado por enfermidades, por questão de hormônios, sim. Mas eu estou dizendo de alguns casos, está bem? E como que era feita a contagem? Bem, a contagem não era feita um por um. Eu já te falei aqui que Davi foi contar um por um e trouxe peste para o povo. Eles pagavam meio cheque. Então, o que eles faziam? Eles iam lá e contavam os cheques. De acordo com aqueles cheques, eles sabiam quantas pessoas tinham. Porque Davi foi contar um por um e por isso trouxe a peste para o povo de Israel. Saul também foi contar como se fossem cordeirinhos e também trouxe maldição para eles. Dizem que quando se conta pessoas, ou se conta qualquer coisa, é como se nós estivéssemos medindo um estoque. E isso é como se fosse um tipo de ostentação. Olha quantos que eu tenho, olha quanto que gado que eu tenho, olha quantas pessoas que eu tenho, olha quantas membresias que eu tenho aqui, entendeu? É como se você estivesse ostentando aquilo. Então não se pode contar pessoas, não se pode contar filhos depois do pai. Ah, esse aqui é filho de fulano, é filho de Beltrana. Ah, mas ela vai ser igual à mãe dela é médica, ela também vai ser uma excelente médica. Ah, o pai é doutor, um ótimo juiz, ele também vai ser. Não se pode. E outra coisa que não devemos fazer é contar coisas boas que acontecem conosco, porque isso vai atrair mal olhado. Ah, mas espera aí, irmã, eu não posso dar testemunho? Pode sim, pode. E eu vou te falar quando você pode. Você não pode ficar toda hora falando aquilo. Ah, você viu o carro que eu ganhei? Foi Jesus que me deu, irmã. Você viu a casa que eu ganhei? A casa que eu consegui comprar? Nossa, eu orei tanto, eu fiz tanto. Eu fiz isso, fiz voto, fiz aquilo. Isso é uma maneira de você estar ostentando a sua parcela, a sua colaboração naquilo ali. E na verdade, tudo que nós temos é pela misericórdia de Deus. Tudo aquilo que nós conquistamos é pela misericórdia do Senhor. E o que vem a ser o mal olhado? É quando a pessoa olha para aquilo que você tem, olha para sua casa, para sua moto, para o seu carro, às vezes até para o seu casamento, olha para tudo que você tem e fala assim: Senhor, por que ela conseguiu isso e eu não consegui? Por quê? E aí
Se você está ali naquele momento ostentando aquilo que você ganhou, como se aquilo ali fosse seu, é o famoso tirar a onda, né, com aquilo que não te pertence. Ficando bem orgulhoso com aquilo que Deus te deu, então este vai ser o problema. É aí que o mal olhado, que a inveja, vai ganhar força na sua vida, porque aí você vai acabar perdendo aquilo que você conquistou de Deus, para que você não venha se orgulhar. Aquele que quiser se orgulhar, que se glorie no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Entendeu? Então a questão do mal olhado não é porque o invejoso vai ser... É claro que o invejoso sempre vai contender com Deus, sempre vai contender com Deus. Eu, quando eu oro por pessoas invejosas, sempre falo que toda pessoa que me inveja, Senhor, que ele se entenda com o Senhor, porque eu só estou aqui para fazer a tua vontade. Que ele se entenda, porque às vezes a pessoa não tem como te invejar na sua vida financeira, mas te inveja pelos dons que você tem, te inveja pela saúde que você tem, pela beleza que o Senhor te deu, te inveja. A pessoa invejosa, ela é assim, e ela vai contender com Deus, mas ela que contenda com Ele e ache resposta nele. É o que eu desejo todos os dias, porque eu quero continuar a minha vida em Deus, em nome do Senhor Jesus. Então o problema não é que o invejoso e que aquele que tem um mal olhado, que significa um mal olhado, vai ter força na sua vida. Ele não vai ter força na sua vida, mas ele só vai ter força se na hora que o Senhor olhar para você, diante da contenda dele, o Senhor vê o seu coração orgulhoso, você se comportando como se aquilo não fosse um presente de Deus, não fosse uma dádiva do Senhor, e sim uma conquista sua. E sim uma conquista sua. Ah, o Senhor me abençoou com essa casa, mas eu trabalhei tanto, eu juntei tanto dinheiro, eu economizei, eu me privei disso. Então você está tirando de Deus todas as dádivas. Você está tirando do Senhor e você está querendo se colocar no altar, no pedestral. Então aí sim, esse mal olhado, essa inveja vai fazer diferença na sua vida, porque você vai perder aquilo que o Senhor te deu. Às vezes você conquistou uma casa e aí você fica, não, mas eu jejuei tanto, porque às vezes, irmã, você não fala na questão financeira, mas você fala na questão espiritual. Jejuei tanto, paguei preço, irmã. Foi tantos dias de jejum, foi os votos, e eu orava todos os dias, e eu ia, eu clamava. Isso também é uma forma de soberba. Isso é uma forma de você ficar se colocando no pedestral junto com Deus. Falar, ó Deus, o Senhor não merece honra sozinho, não. O Senhor merece honra, mas eu também estou aqui para receber as minhas honras, o meu mérito. Aí, se o outro reclama, fala, por que o Senhor deu para ela e não deu para mim? Eu estou aqui há tanto tempo clamando, se for questão de jejum, eu também faço, eu também peço. Que negócio é esse? Aí o Senhor tira de você. Tira de você. Então, o nosso coração tem que ser bem humilde. Se você quer se gloriar, entra dentro do seu quarto e fala, Jesus, muito obrigado, eu te louvo, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Senhor, eu não merecia, mas o Senhor deu. Senhor, como o Senhor é bom. Se você for contar, fala assim, Senhor me deu, o Senhor me permitiu. O Senhor me permitiu ter. Que a boca do outro te louve, mas nunca a sua. Amém? Mas qual que é a reflexão de hoje? Eu acho que nem precisaria, né, minha irmã e meu irmão? Depois da nossa conversa de hoje, eu acho que nem precisaria fazer uma reflexão. Mas é claro que a reflexão é sempre bem-vinda, porque a reflexão é a parte que o Espírito Santo vem falar no nosso coração, além do texto. Então veja que este imposto do tabernáculo depois se tornou imposto para o templo, tá? Para a manutenção do templo. E no tempo de Jesus, este imposto era equivalente ao salário de 1 ou 2 dias de trabalho. Lá em Mateus 17, do 24 ao 27, diz que quando Jesus foi cobrado por esse imposto do templo, ele pediu que Pedro fosse ao lago e jogasse um anzol e que tirasse da boca do primeiro peixe que ele fisgasse uma moeda para pagar um imposto por ele e por Pedro. E Pedro foi lá e tirou da boca do peixe um shekel, porque metade do shekel pagaria a parte dele e metade do shekel pagaria a parte de Pedro. E pelo que nos consta,
aqui pelo discurso de Jesus, este imposto do templo também estava sendo cobrado de forma indevida, pois ele deveria ser cobrado apenas uma vez por ano, não é? Mas aqui Jesus mal entrou na terra de Cafarnaum e eles vieram cobrar de Jesus. Então os sacerdotes do templo naquela época estavam se equiparando a Roma, no que diz respeito à cobrança de impostos. Eles estavam se tornando a mesma coisa que o Império Romano fazia, eles também estavam fazendo. Eles também já tinham se corrompido, eles também estavam fazendo a mesma coisa para se manter os seus luxos, os seus gastos. Ou seja, eles estavam andando na mesma via, a mesma estrada que o mundo estava andando, a mesma estrada que Roma estava andando. E dentro ali do templo, eles não estavam fazendo diferença nenhuma da maneira como César governava as nações. Não estava fazendo diferença nenhuma. Mas a questão era que Jesus estava com uma dívida, não estava? E que precisava ser paga, porque senão ia trazer escândalo. Jesus ali poderia entrar em vários debates com eles, e eles até ir embora envergonhados, mas Jesus preferiu pagar a sua dívida. E a dívida de Pedro também. E Jesus não podia tirar esse dinheiro, talvez, da sacola ali que eles tinham. Não, porque dinheiro da obra é para a obra. Tá? Dinheiro para a obra, da obra é para a obra. E aí Jesus foi lá e disse para Pedro: vai lá, fisga um peixe, paga por mim e paga por ti. Então, minha irmã e meu irmão, o que eu quero te dizer hoje é que o Senhor sabe de todas as nossas dívidas, o Senhor sabe de todos os nossos compromissos, de todas as nossas responsabilidades, tudo aquilo que nós temos que está contra nós e que vem cobrança, todas as cobranças que estão sobre nós, seja financeiras, seja emocionais, seja o que for, o Senhor sabe. Mas o Senhor também é o único que sabe onde está esse shekel que vai poder pagar essas nossas dívidas. Só o Senhor é que sabe. Aqui no dele estava na boca de um peixe, que talvez alguém perdeu. Jesus não fez aparecer do nada, mas Jesus sabia o dia que essa pessoa perdeu esse shekel ali. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor sabe quem é a pessoa que pode te ajudar. Quem é a pessoa? Jesus poderia chegar no lago e falar assim: peixe, vem aqui. E o peixe viria e Jesus pegaria e tirava. Não, mas ele mandou Pedro, que era pescador, pescar. Porque teve a participação de Pedro. Porque tudo que o Senhor faz, ele quer a nossa participação. A honra só não pode ser nossa. Tem que ter a nossa participação, sim. Mas não podemos ficar com a honra, porque a honra é do Senhor. A honra é do Senhor. Quando as pessoas às vezes me agradecem por estar orando por elas, eu falo: louvado seja o Senhor, e glorifica o Senhor, porque teve a minha participação. Eu fui colaboradora com o Senhor, mas eu não fiz nada, porque se o Senhor resolvesse não atender, que adiantaria? Eu estaria orando e jejuando, as meninas estarem orando e jejuando, de que adiantaria? Nada. Mas o Senhor pediu Pedro que fizesse a parte dele. E essa dívida foi paga. E os escândalos se cessaram, porque poderia se levantar um escândalo ali. Jesus, além de tantas acusações que ele recebeu, ele poderia receber mais um: caloteiro, mal pagador, trambiqueiro, não paga as suas dívidas, né? Então o Senhor, ele tem poder, minha irmã e meu irmão. Não se preocupe, só se preocupe com uma coisa: em estar na presença do Senhor, em agradar ao Senhor, em fazer tudo aquilo que Ele quer, em santificar a tua vida, colocar a sua vida no altar e falar: Senhor, a minha vida tem que estar endireitada pela tua palavra, tira toda a desordem da minha vida, porque eu tenho sim, eu tenho preocupações sobre a minha vida, eu tenho cobranças sobre a minha vida, pessoas estão me cobrando, pessoas estão até me acusando, podem até me acusar de tantas coisas. Mas só o Senhor sabe
onde está esse shekel, onde está a solução para todos os meus problemas. Só o Senhor sabe. E eu sei que no tempo do Senhor tudo vai se resolver. Mas eu agora vou cuidar da minha santificação. Porque a tua palavra fala: buscai primeiro no lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, acrescenta e me dê força, que teu Espírito me dê força, cada vez mais força, para que eu possa buscar o teu reino, para que eu possa estabelecer o teu reino na minha casa, para que eu possa estabelecer o teu reino, ser colaboradora contigo, para estabelecer o teu reino em tudo que está ao meu redor, para que eu possa anunciar o teu reino, para que eu possa ser parte do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como o Senhor é misericordioso, Pai, como o Senhor é bondoso e zeloso, Paizinho querido. E por isso, Senhor, eu te louvo por tudo aquilo que eu tenho e por tudo aquilo que eu sou, porque eu sei que tudo eu devo ao Senhor. Eu te louvo por tudo aquilo que esses meus irmãos são e por tudo aquilo que eles têm, que eles possuem, porque tudo eles devem ao Senhor. Pai, eu te louvo, Pai querido, eu te apresento, começa essa oração, te apresentando a vida financeira de todos os meus irmãos aqui. Todos que estão preocupados, Senhor, preocupados. Há pessoas, Senhor, que não sabem como fazer no final do mês, Pai. Mal recebeu, Senhor, e as dívidas ainda estão aí. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai querido. O Senhor é aquele que sabe onde está o shekel, Pai, para pagar as nossas dívidas. O Senhor é aquele que nos sustenta. Senhor, por isso eu te peço, Senhor, que multiplique os pães, multiplique tudo aquilo que está nas dispensas, em nome do Senhor Jesus. Age, Senhor, nesses hidrômetros de água, age nesses relógios de luz, mas por favor, Senhor, não deixa o cortador, o migrador, o devorador agir na vida desses meus irmãos, nem na minha vida, nem na minha casa, nem na vida desses meus irmãos. Não deixa, Senhor. Tende misericórdia, que todo esse espírito de falência, que todo esse espírito de derrota, que todo esse espírito de miséria seja destronado pelo sopro do teu poder, Pai querido. Jesus, o Senhor veio entre os pobres e andou entre os pobres, mas o Senhor não teve uma vida miserável. O Senhor não teve uma vida miserável. Nada te faltou, Jesus. Nada te faltou. Então, Jesus, em nome do Senhor Jesus, em teu nome, Senhor, eu te peço. É em teu nome, Jesus, que nós te pedimos. Eu te peço como igreja, Pai querido. Senhor, tira toda falência da nossa vida, toda derrota, toda miséria da nossa vida, e que todo demônio, que toda pessoa também que colabora para o nosso fracasso, Pai, para a nossa dependência física, emocional, financeira, que elas sejam, Senhor, envergonhadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos fará prosperar, Pai, e prosperar de novo. Tem pessoas aqui que precisam prosperar novamente. Precisam, elas estão saudosistas do tempo que elas tinham finanças, boas finanças, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, faz essas pessoas prosperar novamente. Faz-nos, Pai. Nos salva, mas nos faz prosperar. Assim como o sacerdote rodeava ali o altar do incenso, o altar das orações, e clamava por salvação e por prosperidade. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoe os nossos jovens, Pai, nas faculdades, abençoa, prospera eles, Pai, tende misericórdia, aqueles que ainda não sabem o que vão fazer, que curso que vão cursar, que o Senhor dá entendimento, que o Senhor dá inteligência, dá capacidade, criatividade, que sejamos pessoas mais criativas, pessoas mais inteligentes do que as pessoas desse mundo, Pai, mais criativas do que as pessoas desse mundo. E que seja tudo para a tua glória, que seja tudo para o teu louvor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, prospera essas irmãs que estão lá fora, Pai, que agora, graças ao Senhor, já conseguiram se casar, que elas possam agora conseguir o green card delas, Pai. Que venha esse green card em nome do Senhor Jesus, que venha o documento para todos esses meus irmãos que estão lá fora, para que eles possam ter melhores chances financeiras nesses países em que eles estão, para que eles possam ser tratados como se eles fossem filhos da terra. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Prospera, Senhor, a nossa saúde, Pai, que nós tenhamos bastante saúde. Tira de nós tudo aquilo que está prejudicando a nossa saúde. Que esses que estão em tratamento, essas irmãs também que estão em tratamento de câncer, que sejam curadas para o Teu louvor, Pai. Para o Teu louvor, Deus. Esses que estão em tratamento de diabetes, que sejam curados para o Teu louvor, Pai. Para o Teu louvor. Ontem eu tive notícia desse irmão que está ali lutando contra a diabetes, Pai. Que ele seja cada vez mais curado, Pai. Para o Teu louvor. Cura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Cura todos esses que estão com problemas de doenças de pele. Cura, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom. Tenha misericórdia. Cura, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura todos esses que estão em tratamento de dores crônicas, em tratamento de lúpus, Pai. Cura. Fortalece, Pai. Limpa o nosso sangue, as veias, as artérias, todos os órgãos. Cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Lava todos os órgãos do nosso corpo e faz regenerar, Pai. Pelo sopro do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Mas nos santifica, Pai. O mais importante sejamos pessoas santificadas, Senhor. Santificadas para Ti, em nome do Senhor Jesus. Santifica toda a nossa casa. Santifica todos os homens da nossa família. Tira deles tudo aquilo que representa a impureza. Tira deles tudo aquilo que representa a violência. Tira deles, Senhor, tudo aquilo que representa a rebeldia. Tira de nós mulheres, Pai. Santifica todas as mulheres da nossa casa, a começar de nós, Pai, a começar de mim que estou aqui orando. Tira de nós tudo aquilo que representa a violência. Tira de nós tudo aquilo que representa a impureza. Tira de nós tudo aquilo que representa a rebeldia. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, nós queremos sermos transformados na família do Salmo 128, Pai querido. Em pessoas que Te obedecem, que Te temem. Em pessoas que andam no Seu caminho. Em pessoas, Senhor, que são filhos que Te agradam, Pai. Filhos do qual o Senhor olha para nós e tem prazer na nossa vida. Tenha misericórdia, Pai querido. Senhor, não deixa essas pessoas ficarem abatidas por causa de dívidas. Não deixa, Senhor. Não deixa essas pessoas ficarem abatidas por causa daquilo que elas perderam. Não deixa, Senhor. O Senhor, no Seu tempo, o Senhor pode fazer todas as coisas. Porque o Senhor é poderoso para fazer, Jesus. O Senhor é poderoso para fazer. Independente se nós merecemos ou não, o Senhor faz. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Mas nós temos que aprender primeiro, Pai, a dar todo o louvor, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Tira de nós, então, toda a soberba, toda a vaidade, toda a altivez. Tira, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós também toda a inveja, em nome do Senhor Jesus. Não queremos contender com o Senhor sobre nada que os nossos irmãos estão adquirindo, sobre nada. Porque cada um tem aquilo que é merecedor de ter. Mas aqueles também que estão contendendo com o Senhor, por causa daquilo que o Senhor tem nos dado, que eles se entendam com o Senhor, que eles contendam com o Senhor e saiam contendidos em nome do Senhor Jesus, que saiam com a resposta deles e não com aquilo que eles vieram buscar. Não com aquilo que eles vieram buscar, que é o nosso fim, que é o nosso fracasso, que é que nós venhamos ter perdas. Não deixa, Senhor. Nos defenda, Pai. Nos defenda como a menina dos Teus olhos, Pai. E fala em menina dos Teus olhos, Pai. Defende a nação de Israel. Tenha misericórdia, Pai. Tem piedade, Senhor. Eles ficam contando os mortos ali daquela cidade, Pai. Olhar para uma pessoa morta, Pai querido, é a maior tristeza que tem. É a maior tristeza porque quando nós estamos vendo algo que não foi da vontade do Senhor para os homens. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia da nação de Israel. Tenha piedade, Pai. E se o Senhor não estiver voltando agora, Jesus, faz parar essa guerra, Pai. Faz parar essa guerra, porque não tem sentido de tantas crianças, de tantos jovens, de tantos adolescentes, de tantos idosos que estão perecendo, de tantas pessoas que estão ficando ali sem casa, sem moradia, sem comida. Tem de misericórdia, Pai, não faz sentido. Então levanta, Senhor, o Teu poder sobrenatural dos Teus anjos, Pai. Miríades de anjos para ajudar a nação de Israel. Que o Senhor use, Pai, o sol, a chuva, a lua, a terra, Pai, o ar. Mas ajude Israel, Pai, a terminar com essa guerra em nome do Senhor Jesus. A vencer essa guerra, Pai. Porque eles contêm a palavra do Senhor. Eles contêm os oráculos do Senhor. Então é do lado deles que nós temos que orar como igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Porque se a vida deles estiverem ameaçadas, a nossa também está ameaçada, Pai. Então tem piedade de nós, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, te peço como igreja, Pai querido, como igreja. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, Pai. Abençoe a cada um, fortalece a mão deles para a batalha, fortalece, Pai. Santifica os nossos pastores, Pai, os nossos mestres, os nossos líderes. Precisamos da santificação deles, assim como eles precisam da santificação de seus familiares. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade em nome do Senhor Jesus. Pai querido, não nos deixe envergonhar o teu santo nome. Abençoe todos aqueles que têm ministério de intercessão voltado para a terra de Israel, Pai, ou não. Tende misericórdia, Pai, e adestra nossas mãos para a batalha. Que nenhum espírito das trevas se levante para aniquilar os seus profetas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe a nação brasileira com miríades de anjos. Afasta daqui todo espírito de Moloque, todo espírito de destruição que tenta parar sobre a nossa terra, todo espírito de corrupção. Abençoa os nossos políticos com sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, com entendimento, faz a eles, a cada um deles, a justiça que eles merecem, Pai, em nome do Senhor Jesus, e obriga eles com mão forte a cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos à situação de rua, desses que estão morrendo porque moram em péssimas condições de moradia. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia do nosso país, não deixe o nosso país ser destruído pelos fenômenos da natureza, Pai, não deixa, tenha misericórdia, Pai, tenha piedade em nome do Senhor Jesus, Deus, tenha piedade. Tem pessoas aí que estão sofrendo por causa das águas, morrendo por causa do excesso de água, assim como tem outros que estão morrendo pela falta de água, pela seca. Tenha misericórdia, Pai, e distribui essa água no tempo certo, nas terras certas, em nome do Senhor Jesus, e que as nossas terras sejam cada vez mais férteis e produtivas, Pai, a ponto de produzirmos para dar, para emprestar, para vender, e a ponto, Senhor, de não deixar os filhos da terra morrerem de fome. Quantas pessoas que estão morrendo, Senhor, pela extrema pobreza desse país. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe todas as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê saúde, dê paz, dê alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço por elas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que aquelas que tiverem que se casar, que se casem bem. Eu te louvo, meu Pai, por essas irmãs que se casaram. Eu te louvo e te agradeço. E que venha um green card, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Senhor, nos dê saúde. Mais uma vez eu te peço, Pai, nos dê saúde, Pai. Nos dê equilíbrio emocional. Quantas pessoas aqui que estão dependentes de medicamentos, outros dependentes de drogas, de fumos, Pai. Tende misericórdia, nos liberta de todas essas correntes satânicas que tentam nos escravizar, que caem por terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta essa moça que está em tratamento de depressão. Liberta, Senhor, liberta esses jovens, Pai, que estão dependentes de droga. Liberta, Senhor, esses jovens que estão com depressão. Liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Liberta, Pai, porque nada vai parar a nossa caminhada, nada vai nos impedir de te servir, Pai. Liberta toda a nossa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixa haver dependentes na nossa casa, na nossa família. Tenha misericórdia, Pai. O Senhor é poderoso para fazer, Jesus, em nome do Senhor Jesus. E nos liberta de toda obra de feitiçaria, de toda obra de macumbaria, de toda obra de magia negra, em nome do Senhor Jesus. Principalmente tudo aquilo que foi feito contra as nossas finanças, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos prosperar e prosperar para a glória do nome santo de Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas. Eu te peço agora, Pai, pelo casamento dessas minhas irmãs e pelo casamento desses meus irmãos. Santifica esses casais, Pai, em nome do Senhor Jesus. Santifica esses casamentos em nome do Senhor Jesus. Santifica essas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura, Pai, restaura a comunhão entre marido e mulher. Tende misericórdia, restaura o amor, restaura a amizade, Pai. Restaura o companheirismo, Pai. O homem deixaria a sua mãe, a sua casa, Pai, se uniria à sua mulher para que os dois fossem uma só carne. O esposo tem que ver a esposa como se fosse sua irmã querida, a ponto dele amar e não querer fazer mal para ela. O marido tem que ser capaz de dar a vida pela esposa. Quantos maridos que estão aí, Pai, ao ponto de tirar a vida da sua esposa? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. A mulher tem que ser submissa ao seu marido, Ai.
como Cristo, Pai, era submissa ao Senhor, Pai. E como a igreja tem que ser submissa ao Senhor. Ensina, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, a eles viverem um casamento santo, um casamento segundo a sua palavra. Às vezes as pessoas entram para um casamento cheio de romantismo, cheio de fantasias, Pai. E quando vão viver a realidade, Pai, não dão conta. Tenha misericórdia, Pai, tenha piedade desses homens, Pai, que estão sofrendo, Pai, pelas suas esposas. Tenha misericórdia dessas esposas, Pai, que estão sofrendo pelos seus maridos. Tenha piedade desses filhos, Pai, que estão desequilibrados por causa da falta de comunhão entre os pais. Tende misericórdia, Pai, tende piedade. Que todo espírito de Jezabel que está atrapalhando esses casamentos caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de loucura, todo espírito de soberba, todo espírito de vaidade. Se porventura foi feita alguma obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra contra a vida desses casais, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque eles vão prosperar, eles vão serem transformados na família do Salmo 128, Pai, porque essa é a campanha desse ministério. É para isso que esse ministério tem jejuado, Pai, tem orado todos os dias. Então tenha misericórdia desses casamentos, Pai, tenha misericórdia dessas famílias, tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Não deixa, Senhor, pessoas más entrarem na nossa casa, Pai, homens perversos, mulheres perversas. E se porventura eles já entraram, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, a miríade de anjos, para ungir a nossa casa por dentro e por fora e tirar da nossa casa tudo aquilo que os filhos do perverso trouxe para dentro da nossa casa. Tirar, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a nossa casa tem que ser santa, santa como era o teu altar, Pai, santo como era o teu altar. Então, em nome do Senhor Jesus, santifica, Pai, santifica tudo aquilo que comemos, tudo aquilo que bebemos, tudo aquilo que vestimos, tudo que usamos. Que as nossas palavras sejam cada vez mais santificadas, palavras que servem para o louvor do Senhor, para o louvor do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos defenda, Senhor, com a menina dos teus olhos, Pai. Nos defenda, nos fortalece, Pai. E nos coloca como verdadeira atalaias. Atalaias pelas nossas famílias, Pai. Pelo nosso povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus e logo aí abaixo eu vou deixar para você. Está no link também, na barra do YouTube, a indicação de 2 livros. Um deles é Obediência, Lei de Separação, e o outro é Masquios. Masquio é um livro de poemas, enquanto que a Obediência, Lei de Separação é um livro, é um bate-papo sobre a santificação. Você podendo adquirir, amém? Vou te agradecer. Não podendo, acompanhe ali no Instagram que eu estou colocando sempre um trechinho do livro. Um beijo, fique com Deus, que Jesus te abençoe.